Ruth era uma menina doce que cresceu em um lar amoroso, ao lado da mãe e do irmão, enquanto seu pai trabalhava como marinheiro. Em uma de suas viagens, ele trouxe um presente inusitado, um filhote de corvo na esperança de que a filha desenvolvesse senso de responsabilidade. Com o tempo, o vínculo entre Ruth e o corvo se tornou especial, quase mágico. Mas quando uma tragédia inesperada acontece, é justamente esse laço que surpreende a todos, levando a uma cena de cortar o coração durante o funeral da menina. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ruth tinha apenas 6 anos, mas sua vivacidade fazia dela uma criança única. Passava as tardes explorando o jardim da casa, escalando árvores e observando insetos com curiosidade. No vilarejo onde vivia, a vida era tranquila, e a menina era o centro das atenções de sua mãe, que cuidava dela e do irmão com muito carinho. O pai de Ruth era marinheiro e passava semanas fora em suas viagens, mas sempre trazia presentes exóticos e emocionantes para a menina. Ela colecionava tudo com o mesmo entusiasmo, pois cada item parecia trazer consigo as aventuras do pai pelo mundo. Após 2 meses longe de casa, o pai de Ruth voltou, e ela o aguardava com saudades. Quando finalmente o viu, correu para ele e se jogou em seus braços, sentindo-se envolvida pela segurança e amor que ele transmitia. Desta vez, porém, o pai não trazia um presente qualquer. Ao ajoelhar-se, colocou cuidadosamente nas mãos da filha um pequeno filhote de corvo, com menos de 2 semanas de vida. Ele pediu que ela cuidasse da ave como cuidaria de um bebê, explicando que essa responsabilidade a ajudaria a aprender sobre o valor da vida e o compromisso que ela exigia. Mesmo surpresa, Ruth entendeu a mensagem do pai e assumiu com alegria a tarefa de criar o pequeno corvo. Nos dias que se seguiram, ela se dedicou a cuidar do animal, alimentando-o com carinho e tentando ensiná-lo alguns truques. Com sua inteligência peculiar, o corvo logo aprendeu e respondia aos gestos da menina, que ficava encantada ao vê-lo desenvolver-se. Quando as asas da ave se fortaleceram, o corvo começou a voar, mas sempre retornava ao chamado de Ruth, evidenciando o laço especial entre eles. Entretanto, em um dia tranquilo, algo terrível aconteceu. Ruth estava deitada sob uma árvore no jardim quando, de repente, perdeu o ar e segurou a garganta, como se algo a sufocasse. O corvo que a acompanhava começou a grasnar alto, atraindo a atenção dos pais que estavam em casa. Ao olharem pela janela, eles viram Ruth caída no chão, contorcendo-se em busca de ar. Desesperados, correram até ela e a levaram às pressas ao hospital, enquanto o corvo seguia o carro, observando a movimentação com seus olhos atentos e preocupados. Os médicos tentaram reanimá-la e focaram-se nos exames de tórax, acreditando que o problema estivesse nos pulmões, pois a menina era saudável e não apresentava histórico de problemas respiratórios. No entanto, todos os esforços foram em vão. Ao final, Ruth foi declarada morta, e seus pais voltaram para casa desolados, acompanhados do corvo que, de alguma maneira, parecia compreender a dor da família. No dia do funeral, amigos e familiares se despediam da menina no pequeno caixão, onde ela parecia frágil como uma boneca de porcelana. Os pais e amigos choravam a perda de Ruth, mas uma figura inusitada chamou a atenção de todos. O corvo, que até então havia observado tudo à distância, aproximou-se do caixão e, para surpresa geral, pousou sobre ele. Seus grasnados soavam quase como um lamento, e ao corvo começou a bicar o rosto de Ruth, principalmente perto de sua boca, como se quisesse despertá-la. Intrigados e comovidos, os pais de Ruth tentaram afastar o pássaro, balançando os braços para espantá-lo. No entanto, o corvo se recusava a sair, insistindo em seu comportamento estranho. Por fim, um dos pais avançou e afastou o corvo de vez, mas a cena que se seguiu deixou todos em estado de choque. Ruth, que estava imóvel e sem vida, subitamente abriu os olhos.
Com um olhar ainda confuso, começou a mover os braços e soltou um leve gemido, como se algo a incomodasse. Os presentes paralisados de surpresa não acreditavam no que viam. Os pais de Ruth, por outro lado, não pensaram duas vezes. Correram em direção à filha e a abraçaram com força, incapazes de conter as lágrimas de alívio e felicidade. Depois de algum tempo, os médicos reavaliaram o caso de Ruth e descobriram o que realmente havia acontecido. Ao cair sob a árvore, um pequeno ovo de inseto preso em sua garganta obstruiu parcialmente suas vias respiratórias, deixando-a em um estado de coma profundo. Os exames focados no tórax falharam em detectar o problema e os sinais vitais da menina eram tão sutis que os médicos não os perceberam, levando-os a declarar sua morte por engano. O corvo, que conhecia Ruth de maneira singular, parecia ter sentido a gravidade da situação. Ao bicar o rosto e a boca da menina, tentava, na verdade, remover a obstrução que estava sufocando-a. O comportamento insistente do corvo agora fazia sentido para todos. Ele agiu movido por um instinto que, de algum modo, o guiou a tentar salvar a vida de Ruth. Se não fosse pela sua persistência, o desfecho daquela tarde trágica teria sido outro. Os pais de Ruth, aliviados e surpresos, abraçaram a filha com toda a força, emocionados por tê-la de volta. O corvo, que agora observava tudo de um galho próximo, parecia satisfeito, como se tivesse cumprido uma missão. A história da ressurreição de Ruth logo se espalhou pelo vilarejo, e muitos vinham perguntar sobre o corvo que a havia salvo. Aquela relação entre Ruth e a ave passou a ser vista como algo sagrado, um símbolo de lealdade que ninguém sabia ao certo como explicar, mas todos respeitavam. Desde aquele dia, Ruth e o corvo se tornaram inseparáveis. Ele não era mais apenas o presente exótico do pai, mas sim um verdadeiro guardião e amigo da menina. A partir desse episódio, a vida de Ruth mudou para sempre. As outras crianças do vilarejo passaram a olhar o corvo com admiração e respeito, e até mesmo a vê-lo como uma espécie de herói. Ruth costumava contar a seus amigos como o corvo a havia salvado, e as crianças vinham sempre vê-lo, atraídas pela curiosidade e pelo mistério. A ave, por sua vez, parecia entender a atenção que recebia e, aos poucos, permitia que os amigos de Ruth se aproximassem, embora fosse sempre um pouco arisca com estranhos. Para Ruth, no entanto, o corvo era completamente dócil e protetor. Com o passar dos anos, a amizade entre Ruth e o corvo cresceu, e aquela ligação especial entre eles nunca desapareceu. Ela cuidava do pássaro com ainda mais dedicação, e ele continuava a acompanhá-la onde quer que fosse. Toda manhã, Ruth o alimentava e brincava com ele, e depois o deixava voar livremente. Mesmo quando o corvo saía para explorar os arredores, ele sempre retornava para ela, pousando delicadamente em seu ombro ou no parapeito da janela de seu quarto. Essa proximidade transformou a maneira como o vilarejo via os corvos, que antes eram tidos como maus presságios. A história de Ruth inspirou as pessoas a olharem os animais de uma nova maneira, vendo-os não apenas como criaturas instintivas, mas como seres capazes de expressar empatia e proteger aqueles com quem formam laços. Muitos pais, emocionados com a história, começaram a incentivar seus filhos a cuidarem de animais, reconhecendo o valor do carinho e do respeito por outras espécies. À noite, o corvo muitas vezes permanecia no galho próximo à janela de Ruth, como um guardião silencioso. A menina, que agora estudava sobre aves e sobre a natureza em geral, sentia-se motivada a aprender cada vez mais. Sabia que o corvo era um pássaro muito especial e que eles compartilhavam um laço que ia além do comum. Quando Ruth saía para explorar o vilarejo ou as florestas próximas, o corvo sempre a seguia, como se estivesse constantemente atento a qualquer perigo que pudesse surgir. Com o tempo, a história da menina e do corvo que a havia salvado se tornou uma lenda no vilarejo. Era contada de geração em geração, e para todos, Ruth e o corvo eram um exemplo de amizade e lealdade que transcendia o entendimento humano. Conforme Ruth crescia, a lenda sobre sua ressurreição e o vínculo com o corvo ganhava ainda mais força.
A menina, agora uma jovem curiosa e estudiosa, dedicava-se a aprender tudo sobre corvos e outros animais. Ela descobriu que os corvos estão entre as aves mais inteligentes do mundo, capazes de resolver problemas complexos e de demonstrar comportamentos quase humanos. Essa afinidade com o corvo despertou nela uma paixão pelo estudo dos animais, e ela sonhava em se tornar uma pesquisadora, quem sabe para aprender ainda mais sobre sua espécie protetora. No vilarejo, o corvo e Ruth se tornaram uma visão comum. Ele a acompanhava em caminhadas, e os moradores o cumprimentavam como se fosse parte da comunidade. Muitos acreditavam que a ave era um sinal de boa sorte, especialmente depois do milagre presenciado no funeral. As crianças o seguiam curiosas, e os pais contavam a história de como ele ajudara a salvar a menina. Essa conexão inusitada entre Ruth e o corvo inspirou também a reverência dos adultos, que agora viam nos corvos um sinal de sabedoria, proteção e lealdade. Ruth, por sua vez, cuidava do corvo com toda a atenção e carinho. Em dias de frio, ela deixava comida extra para ele, e em dias de muito sol fazia sombra enquanto ele descansava. Ela nunca deixava de cuidar de seu amigo especial e sentia uma gratidão profunda por sua presença. A amizade deles era um laço raro e genuíno, e Ruth sentia que o corvo a compreendia de maneira única. Porém, um evento marcante estava para testar ainda mais essa ligação. Durante uma de suas caminhadas solitárias pela floresta próxima ao vilarejo, Ruth se afastou sem perceber. O corvo, que sobrevoava alto, notou que algo incomum havia acontecido. Como se guiado por um instinto que não podia ignorar, ele desceu rapidamente em direção à floresta, buscando a amiga com grasnados intensos. Ruth, ao perceber que estava perdida, sentiu um leve desespero, mas, ao ouvir o grasnar familiar do corvo, teve uma sensação de alívio. Logo avistou o amigo que voava em círculos acima dela, indicando a direção certa. O corvo pousava em galhos próximos e a guiava por entre as árvores, até que ela finalmente avistou o caminho de volta para o vilarejo. Naquele instante, Ruth compreendeu o quanto a amizade com o corvo era mais do que um acaso. Ele parecia sentir quando ela precisava de ajuda, sempre aparecendo nos momentos mais inesperados. A partir desse dia, Ruth nunca mais duvidou do vínculo especial que os unia. Embora a história deles já tivesse se tornado uma lenda no vilarejo, para ela, era uma realidade viva e palpável. O corvo era um guardião e, de certo modo, um anjo de penas negras que sempre estava ao seu lado. Anos depois, Ruth decidiu seguir seus sonhos e ingressar na universidade para estudar biologia e se especializar em comportamento animal, inspirada pela história que viveu ao lado do corvo. Nos anos que seguiram, Ruth se tornou uma renomada pesquisadora, mas jamais se esqueceu de suas origens e, claro, do corvo que a havia salvo. Ela contava sua história em palestras e estudos, destacando a importância dos laços entre humanos e animais. E sempre que voltava ao vilarejo, reencontrava seu amigo, que, apesar do tempo, continuava ao seu lado, como o guardião fiel que sempre foi. Compartilhe sua opinião nos comentários. Como você enxerga a amizade entre Ruth e o corvo? Acredita que os animais podem realmente entender e proteger os humanos? E você já teve algum vínculo especial com um animal? Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.